Eu estou gravando esse vídeo na sequência do vídeo anterior, que fala sobre os sinais de quando o amor começa a chegar ao fim, né? Que seria a desconstrução do outro, da admiração. Agora, na sequência, eu vou falar um pouquinho sobre por que as pessoas confundem, então, amor com agressão, com maus tratos, com falta de elogios, com desprezo, né? É porque, conforme eu estava comentando no vídeo anterior, na medida em que você ama alguém, que você admira alguém, você usa um instinto básico que nós chamamos de libido. A libido é aquela que erotiza o outro, que causa no outro, que vê no outro, aliás, admiração, encantamento, beleza. Quando nós quisermos desconstruir, como eu falei anteriormente, nós então vamos utilizar do instinto agressivo, que é um segundo instinto que nós temos, e é diferente do instinto da libido que nos faz amar e admirar o objeto. O instinto agressivo é aquele que nós pegamos emprestado para podermos desconstruir a libido, para podermos desconstruir o prazer. E aí é quando nós começamos a ver defeitos no outro. Esse caminho, ele leva à indiferença. Na medida em que eu conseguir desgastar completamente a imagem do outro, desaparece o instinto agressivo. E aí não fica nem a libido e nem o instinto agressivo fica no seu lugar, então a indiferença é quando eu estou pronto então para abandonar sem problemas o outro com quem eu tive um relacionamento e uma relação de amor no início e de ódio na sequência, chegando na sua conclusão, que seria a indiferença. Quando eu não consigo finalizar esse processo de desconstrução do outro, eu fico no meio do caminho. E aí, às vezes, eu andei demais, então eu passo a maltratar e a ter uma relação muito ruim no meu dia a dia com o outro, de insatisfações, brigas, reclamações. Mas como eu não consegui finalizar esse trajeto até chegar na indiferença, então eu fico parado no meio do caminho. E no meio do caminho eu uso aquilo que eu consegui de agressão, porque eu não consigo mais retornar, porque já desconstruí. Então, eu fico apenas mantendo uma relação com algumas coisas da libido, com algumas admirações, com alguns elogios, mas se eu já andei demais, então essa relação vai ficar extremamente desgastada e ela vai ficar em cima da agressão. E aí, como eu não consegui chegar na indiferença e, portanto, não consigo me separar do outro, então eu já não sei mais justificar o porquê de estar com o outro, então eu confundo o amor com a agressão. E esse certamente é um erro, porque ou você ama ou você odeia, porque senão você não estaria com essa pessoa que você, afinal de contas, elegeu. Porque os relacionamentos, eles são eleitos, você escolhe. Mas quando você desconstrói o outro e não consegue finalizar e nem retornar, e não consegue retornar, a maioria das vezes não consegue retornar, então você vai ficar no meio do caminho, amando e odiando ao mesmo tempo, e na maioria das vezes mais odiando do que amando e confundindo o ódio com o amor, como se o amor fosse cercado de sofrimento e de dificuldade, mas a verdade é que nós escutamos as pessoas dizendo que gostariam de livrar-se desses sentimentos e dessa relação ruim, mas não conseguem. E não conseguem por quê? Porque não conseguiram concluir o processo de desconstrução do amor,
que seria chegar, então, à indiferença, quando finalmente estaria a cabo, então, esse empreendimento de desconstrução do outro. E por isso a maioria das pessoas vive numa relação infeliz, porque começou um processo, não conseguiu retornar ao amor, não conseguiu chegar à indiferença e vive o inferno de Dante todos os dias, né? E isso, na mitologia, é conhecido como o mito de Sísifo, aquele sujeito que tem que carregar uma rocha até o alto do morro todos os dias, e quando chegar lá, ela desce e ele tem que voltar e refazer isso todos os dias e nunca conclui a sua missão. E por isso o seu sofrimento é constante, diário e permanente.